Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos falar do nosso técnico Maurício Barbieri, né? Porque o início do trabalho do Barbieri eu considero um início curioso, porque o Atlético não tem os melhores resultados que poderia ter. Perdeu para o Azures, não ganhou de Operário, não ganhou de Curitiba, e acho que em outro contexto o trabalho de qualquer treinador estaria sendo questionado. Ainda mais no Atlético, que é um clube que tem uma rotatividade tão grande de técnico, e a gente vê técnicos sendo questionados por motivos nem sempre que outros clubes levariam em consideração. Só que o trabalho do Barbieri, ele parece, nesse início, tão promissor que ele ultrapassa a barreira do resultado. Que ele ultrapassa momentaneamente a barreira do resultado. Também não vou chegar aqui e falar que o Barbieri vai poder sair perdendo o jogo adoidado, que vai continuar tendo apoio da torcida. Óbvio que não. Mas eu acho que, primeiro de tudo, fica muito claro que hoje a gente tem um mês e um dia do trabalho, e em um mês e um dia do trabalho, o time tem uma cara. Em um mês e um dia de trabalho, o time tem consistência, tem jogo coletivo e mais do que isso. Ele já consegue trabalhar bem as peças ao ponto de descobrir um Isaac da vida, ao ponto de potencializar o Zapelli, a ponto de poder deixar o Raul, o Luiz Fernando, o Dudu, jogadores que acabaram de chegar totalmente confortáveis. Então o trabalho dele é realmente muito sólido. E na última coletiva acabou viralizando uma fala dele explicando todas as alterações que ele fez ao longo da partida, porque a gente sabe que foi uma partida muito louca, o Atletiba. E eu separei aqui pra gente ouvir, e eu acho que isso marca também um ponto muito positivo do Barbieri. Vamos dar uma olhada nessa fala, né, nessa entrevista. Eu acho que até mais ou menos a expulsão do Léo ali, eu acho que a gente estava fazendo um bom jogo. A gente tinha criado aí 3, 4 chances, talvez não claras, mas Curitiba não tinha chegado no nosso gol e a gente estava, enfim, conseguindo, principalmente roubando algumas bolas na pressão. A gente roubou algumas bolas que tinha que ter definido melhor ali, uma com o Diório, uma jogada depois com o Zapelli. Eu acho que a gente estava num bom momento do jogo. A expulsão condicionou, né? Enfim, a maneira, a estratégia. Então aí a gente tem a entrada do Matheus Felipe e eu começo com o Luiz Fernando como 9, jogo o Bruno para o lado para tentar ter a velocidade do Luiz. Aí eu percebo que o Bruno estava muito desconfortável do lado, jogo o Luiz para o lado, põe o Bruno por dentro para ver se o Bruno conseguia receber ali nas costas dos volantes e eu ter a velocidade do Luiz e do Isaac. A partir do momento, no intervalo, que a gente entendeu que não estava funcionando, eu coloco o Ryan, que é um cara para dobrar o corredor, e onde eles tinham mais volume, porque o Jamerson é um lateral que passa, o Rafinha não passa. Então eu precisava equilibrar essa questão com o Ryan, e eu trago o Isaac para 9, porque o Isaac é um jogador de velocidade, tem o drible contra uma defesa, o Moledo sem ritmo, né? Eu respeito muito o jogador, mas sem ritmo. Então a ideia era usar a velocidade do Isaac ali. E eu acho que tinha tudo para dar certo, não fosse a chuva, porque aí o campo ficou muito pesado e o Isaac não é um jogador de contato corporal. Então o Isaac tentou ali no início do segundo tempo. A partir do momento que a gente entendeu que o Isaac não ia conseguir sustentar esse jogo de confronto, aí eu coloco o Derek para dobrar o corredor também, trago o Luiz para dentro. Quando o Luiz cansa, eu coloco o Luciano, que é um atacante de atacar espaço, de brigar, enfim. Então fui tentando me adaptar à característica do jogo. Depois, quando o Curitiba coloca 2 centroavantes, o Ryan, que estava na segunda linha, inverte com o Dudu, porque o Ryan é alto e é bom no jogo aéreo, então eu fecho a defesa com 3 zagueiros para não sofrer no jogo aéreo, põe o Dudu mais aberto. Quando eu achei que o Dudu cansou, aí eu troquei, botei o Falcão, botei o Felipinho aberto ali. Então, uma explicação bastante detalhada de todas as nuances do jogo, né? E eu acho que essa fala do Barbieri, ela expõe, de alguma forma, uma das coisas que eu acho que o torcedor tá sendo mais agradado pelo Barbieri, que é a clareza que ele fala. Que assim, ele explica os detalhes, ele mostra a intenção dele, pontua o que deu certo, pontua o que não deu certo. Ele faz com que o torcedor que escuta a coletiva vê os jogos com o olho dele. Eu acho que essa foi a dificuldade de vários trabalhos que a gente teve recentemente.
um técnico não sendo claro e acabava tendo uma separação muito grande da torcida. O Barbieri parece estar vivendo o Atlético como uma oportunidade da vida para novamente estar numa posição de destaque no futebol brasileiro, como já teve tanto no Bragantino quanto no Flamengo. O Barbieri teve um momento ali que debateu com o Rafinha, xingou o Rafinha. Isso para o torcedor, além da aproximação que ele tem com essas falas, rola identificação. Eu acho que os últimos treinadores que foram mais questionados, óbvio que tinha a questão das decisões e tudo mais, mas eu acho que não tinha identificação. Algo que, por exemplo, no trabalho do Thiago Nunes foi construída muito rápido. Eu não sei se o Barbieri vai ter o mesmo sucesso que o Thiago, com 2 títulos grandes, um futebol extremamente agradável. Não sei, não posso cravar isso e nem é minha intenção. Eu nem quero fazer comparação, mas eu acho que essa identificação ela está sendo construída e é um primeiro passo até para os momentos mais difíceis que vão aparecer ao longo da temporada, a torcida comprar o barulho do Barbieri e acreditar que o Barbieri está vivendo um momento complicado, mas pode tirar esse time de uma situação de oscilação de temporada que é completamente normal. Falando de campo e bola, o que mais me chama a atenção nesse começo de trabalho é o jogo coletivo em tão pouco tempo. A gente vê no último terço as associações, Zapelli encontrando Luiz, Isaac encontrando Luiz, Zapelli e Isaac, que ele conseguiu criar um setor ofensivo forte. E acho que potencializando peças e descobrindo uma alternativa muito boa, que foi o Isaac. Então, esse olhar para o elenco é um ponto que chama a atenção. Então, essa coletividade no último terço, com muitos momentos com a presença dos laterais e muitos momentos com as presenças dos volantes. Isso está gerando uma grande produção ofensiva. Isso está gerando uma consistência ofensiva muito grande. A gente está falando nesses primeiros jogos, mais de 60 finalizações. O Atlético finalizou mais do que todos os seus adversários. Só não tem um número maior de finalização porque a gente sabe tudo o que aconteceu no Atletiba, mas mesmo assim a gente teve mais finalizações que o rival. Então o trabalho do Barbieri te entrega credibilidade. Ele te passa credibilidade. Você olha pro trabalho e você sabe que coisas boas estão acontecendo ali. E óbvio, você vai ter uma Série B. E óbvio, você vai ter desafios muito mais constantes. O calendário vai te exigir mais. Então, o Atlético tem que sair melhor do que se encontra hoje do campeonato estadual. Só que, pra mim, esse clube tá crescendo. Se tu pega, por exemplo, vou excluir o jogo do Coritiba por motivos óbvios, o jogo do Paraná e o jogo do Operário, pô, é um Atlético muito melhor. É um Atlético que cresce, é um Atlético que evolui, é um Atlético que mostra que o trabalho tá acontecendo. É muito início. É muito início. Mas eu já tinha falado isso pra vocês. Pra mim, pro Atlético ter um ano de mínimo sucesso, dependia muito de quanto o trabalho do Barbieri ia render. De quanto o trabalho do Barbieri ia poder gerar situações ali positivas pra gente. Nesse momento, jogo coletivo era algo que eu gostaria. Nesse momento, jogadores potencializados é algo que eu gostaria. O Atlético, a partir do seu técnico, é uma equipe melhor. O Atlético, a partir do seu técnico, é um projeto mais consistente. E eu espero que receba ao longo prazo, que é um sonho que eu tenho de ver um treinador tendo longo prazo no Atlético. Porque se a gente continuar nessa questão de quanto mais tempo, mais retorno técnico, puta, bicho, eu acho que o Atlético é muito promissor. Mesmo montando um time de Série B, eu acho que esse Atlético pode fazer um ano muito sólido. E é isso que eu espero. Mas tem que ter convicção no trabalho do Barbieri. Tem que olhar pro Barbieri e entender que ele vai acertar e errar, como ele fala naquela entrevista que eu mostrei. Ele admite erros, destaca acertos, mas, mais do que isso, mostra convicção no que tá fazendo e mostra clareza no que tá fazendo. Então, assim, por enquanto, todo o apoio do mundo a Maurício Barbieri. Por enquanto, a gente sabe que o futebol brasileiro é muito resultadista, não tem muito pra onde correr nesse sentido, valeu? Tamo junto, é nóis.